Resolução da questão 4 da lista 3 de matemática discreta. Uma relação R sobre um conjunto A é denominada uma relação de equivalência se ela for reflexiva, simétrica e transitiva. Então ela tem que ter essas três propriedades. Não precisa analisar aí a antissimétrica. Sendo assim, verifique quais das relações seguintes são relações de equivalência sobre A. Bom, nós já vimos em outras questões aí como verificar a presença ou não de determinada propriedade, e aqui eu vou tentar ser um pouco mais breve e indo direto ao ponto, né, ou direto aí ao que se pede o exercício, que é verificar se é ou não relação de equivalência. Portanto, se eu perceber que uma dessas três propriedades não se aplica, já vou responder que não é uma relação de equivalência. Agora, se for, tem que mostrar as três, aí não dá para poupar tempo, a gente vai ter que fazer essa verificação, ok? Então nós temos aí quatro relações para poder fazer essa análise. E perceba que dessas quatro, somente a primeira aqui, né, nós temos um conjunto A enumerável finito. Já na B e na C, o conjunto A ele é enumerável, mas ele é infinito. E no D, o conjunto dos reais, que é infinito e não enumerável. Ok? Então vamos lá, vamos resolver esses itens. Aqui no item A, essa relação é dada aí através já diretamente dos seus elementos, né? O conjunto A formado por 0, 1, 2, 3. Então, com relação à propriedade reflexiva, vamos verificar se essa relação R é reflexiva. Olha, para ser reflexiva, para cada x, né, para todo x pertencente a A, nós temos que ter o termo x, x pertencente à relação R. E perceba que nós temos, né, para o 0, você tem o 0,0. Para o 1, você tem 1,1. Se considerar o 2, tem o 2,2 e o 3,3. Você pode também colocar esta relação na forma de diagramas de diagrama de flechas. Por exemplo, o 0 está associado a ele próprio, o 0 também está ligado ao 1, o 1 está ligado ao 0, então a seta dupla aqui, vamos pôr duplo sentido, 1 com ele próprio, 1 com 2, 2 com 1, vai e volta, 2 com 2 e 3 com 3. Ok? Então tá aí, é reflexiva porque nós temos esse arco, né, de flecha aí em todos os termos do conjunto A. Com relação à simetria, né, vamos verificar se é simétrica. Olha, no diagrama de flechas a gente verifica a simetria pela presença de setas que ligam termos diferentes, né? Elas têm que ser todas duplas, de duplo sentido. E são, né? Só temos duas flechas e elas são de duplo sentido. Então também é simétrica, além de ser reflexiva. E a transitividade, olha aqui, né? Ela não é transitiva. Tá? Então aqui não é transitiva. Se você tivesse logo de cara percebido que ela não é transitiva, você já põe que não é relação de equivalência. Tá? Agora, por que relação de equivalência? Por que ela não é transitiva? Porque ocorre uma situação de ligação de um termo a outro, de um primeiro a um segundo termo, do segundo ao terceiro, mas não há a seta, né? Não há essa seta ligando o primeiro ao terceiro. Tá aqui, ó, você tem 0, 1, 1, 2, mas você não tem 0, 2. Ou você tem 2, 1, 1, 0, mas você não tem 2, 0. Tá? Por isso que ela não é transitiva, então não é relação de equivalência. Letra B, agora é uma relação, né, de termos x, y, tal que a soma é igual a 0. Tá? Olha, para a soma ser igual a 0, aqui considerando o conjunto A dos inteiros. Para essa soma ser igual a 0, é porque você tem, eu vou colocar aqui alguns elementos, né? 0,0, você tem, por exemplo, menos 1,1, os simétricos, né? Você pode ter 1, menos 1, você pode ter 2 com menos 2, você pode ter menos 2 com 2 e assim vai. Aqui são só alguns, não dá para, não é um conjunto enumerável, o conjunto Z, né, o conjunto dos números inteiros. Tá? Mas a gente tem aqui diversos termos que
podem ser termos x, y que podem ser utilizados para satisfazer essa condição x mais y igual a zero. Então, logo de cara, a gente percebe que ela não é reflexiva. Tá? Não é reflexiva porque, embora eu tenha o 0,0, que é o formato x,x, para todos os outros inteiros, com exceção do zero, não há reflexividade. O 1 não vai estar associado a 1. Né? O 2 não vai estar associado a 2, o menos 1 não vai estar com o menos 1. Tá? Então ela não é reflexiva. Portanto, ela não é relação de equivalência. Ok? Então essa que eu falei aí, que a gente podia tentar ser mais breve, mais direto, eu não vou nem verificar as outras, tá? Embora só rapidinho aqui, né, a simetria você percebe que sim, porque para todo termo que você tem, x, y, você tem o seu simétrico. Por quê? Porque a soma de dois termos ela é comutativa. X mais y é igual a y mais x, né? Então isso permite a simetria na formação dos pares ordenados. Vamos então agora à letra C. A relação agora é formada por todo par ordenado xy, tal que o x, a primeira, divide a segunda. Tá? Bom, e aqui o conjunto Z é o conjunto dos inteiros não nulos. Quando você põe um asterisco, você está excluindo o zero. Tá? Então, esse Z estrela você pode entender como o conjunto Z, tá? Menos o elemento zero. Bom, se não tem o elemento zero, eu posso considerar que para todo elemento desse conjunto, para o 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante também, eu tenho a reflexividade, porque todo número divide a si próprio. E essa definição aqui, né, de dividir, de divisibilidade, ela é aplicada a conjuntos de naturais ou inteiros. Tá? Dividir x dividir y significa que essa divisão de y por x ela é exata, né? E o resultado é um resultado inteiro. Por exemplo, quando você fala que 4 divide 12, né? E realmente 4 divide 12, é porque 12 dividido por 4, o resultado é um número inteiro, é o 3, e o resto é 0. Tá? Aí você pode falar assim, mas 12, o 5 divide o 12 também. Eu consigo fazer 12 dividido por 5. Consegue. O resultado é uma decimal finita, inclusive. Tá? Mas não é um número inteiro. Vai ter ali vírgula, né? Você vai precisar trabalhar as casas decimais para chegar a um resto zero. Então, divisibilidade é quando o resultado é inteiro e o resto é zero. Tá? Então, todo número divide a si próprio. Portanto, ela é reflexiva. Tá? É reflexiva porque para todo x pertencente ao z estrela, tá? Eu tenho que x,x pertence à relação R. Lógico, né? Por quê? Porque x divide x. Isso só não ocorre quando x é zero. Se fosse aqui o conjunto dos inteiros, né, e não dos inteiros não nulos, como está aqui, aí não teria reflexividade, porque zero não divide zero, zero não divide ninguém. Tá? Simetria, não, ela não é simétrica. Né? Não é simétrica. Por quê? Para ser simétrica, teria que acontecer, né, se o x divide y, e aí é um elemento dessa relação, então nós deveríamos ter y divide x, né? O seu simétrico. E isso não ocorre. Né? Por exemplo, se 2 divide 8, ok, 2,8 pertence à relação R. Tá? Mas 8,2 aí teria que ter 8 divide 2. Não, 8 não divide 2. Então, essa não pertence à relação. Portanto, não é simétrica. E se não é simétrica, não é relação de equivalência. Ok? E agora o item D, o último item da questão. Nesse caso, nós temos uma relação, né, entre x e y de tal forma que o módulo de x menos y tem que ser igual a x menos y. Tá? Bom, o módulo de um número qualquer, né, um módulo de um número A, é o próprio número A se A for maior ou igual a zero.
e o módulo de A é igual a menos A, quer dizer, você troca o sinal se o A for menor que zero. Quer dizer, aqui eu vou pegar todos os termos x e y, tais que a diferença entre eles, nessa ordem, a x menos y, tá? Vai ser igual a x menos y mesmo. Bom, quando que isto acontece, né? Quando que o módulo de um número é ele próprio? Quando esse valor aqui dentro, x menos y, for maior ou igual a zero. Tá aqui essa situação. Porque se essa subtração nesta ordem for menor que zero, né, nós vamos ter uma situação como esta aqui, em que o módulo vai ser o oposto do A. Ok? Bom, isto significa, se você quiser colocar de uma maneira até mais simples ainda, significa que o x tem que ser maior ou igual a y. É essa a relação. Ou que o y, né, isso daqui também significa dizer que o y vai ter que ser menor ou igual a x. Tá? Pensando graficamente, se você desenhar o gráfico de y igual a x, vai ser essa linha aqui, ó, que é a bissetriz dos quadrantes 1 e 2. Essa linha, como pode ser igual, a gente vai traçar uma linha contínua aqui. Tá? E quando que o y é maior que o x? O y é igual, menor. Tá? Ele é igual nessa linha exatamente, e ele vai ser menor que o x nessa região aqui. Tá? Então, qualquer par ordenado desta região é um par ordenado desta relação. Ok? Então, qualquer par ordenado que a gente pegar aqui vai obedecer exatamente a essa relação R que foi definida. E aqui está falando no conjunto dos reais. Tá? Então, por exemplo, a reflexividade, né? Ela é reflexiva, essa relação? É reflexiva se para todo R, né, qualquer que seja x pertencente aos reais, nós temos que ter x, x pertencente a R. Esse R não é duplo aqui, né? O R de relação. Tá? Por exemplo, se você tiver, vamos pegar um número real qualquer, o 1, ele vai estar relacionado a 1? Sim, vai, porque 1 menos 1 é 0. Tá? O resultado aqui vai ser 0, e aqui também. Tá? É o caso do A igual a 0. Quer dizer, sempre que eu tiver dois termos iguais, x igual a y, esse elemento vai pertencer à relação. Então, ela é reflexiva. Tá? É simétrica? Eu posso inverter? Bom, você vai ver que não é simétrica. Por que que não é simétrica? Tá? Porque quando, por exemplo, eu pego um termo, tá? Um par ordenado x, y, tal que o x é maior ou igual a y, ou que o y é menor ou igual a x, exemplo, vamos pegar um x igual a 3, né, e o y igual a 2. Este pertence à relação. Tá? Por quê? O módulo de 3 menos 2 é igual a 1, que dá 3 menos 2. Ok. Agora, e o seu simétrico 2,3? Né? Ele vai pertencer a R? Não, ele não vai pertencer a R. Por quê? Porque 2 menos 3, tá, é igual a 2. O módulo de 2 menos 3 é igual a 2 menos 3? Não, é diferente. É igual ao oposto de 2 menos 3. Porque aqui vai dar menos 1, módulo de menos 1 é 1. Tá? 2 menos 3 vai dar menos 1, aí você tem que pegar o oposto, né, para dar 1, para ficar igual. Portanto, não é simétrica, porque dado xy, né, nós não temos o simétrico yx quando x e y são diferentes. Só vai ocorrer no caso da igualdade, né, quando eles são iguais. É isso aí, até o próximo vídeo.